Bom dia a todos e a todas. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, de estar aqui participando desse momento especial para todos nós aqui, que somos munícipes de Artur Nogueira. E, de fato, é um momento em que nós temos que nos unir, como cidadãos, e juntos tomarmos aí algumas medidas, para melhorar a questão das políticas públicas do município. Então, queria agradecer a todos. E esse tema, esse eixo 2, é um tema um pouco chato de falar, porque é um assunto financeiro, É chato quando se é limitado, Porém, eu vou tentar ser o mais simples possível, principalmente entendendo que os nossos internautas, os nossos usuários, muitos deles não têm noção desses termos técnicos, que nós utilizamos, esses nomes, que nós utilizamos, e muitas vezes eles acabam não conseguindo compreender o que estamos tentando transmitir para eles, Então, vou tentar ser o mais lúdico possível, o mais simples possível, para que todos possam entender essa questão do eixo 2, que fala justamente sobre isso, financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais. Pode passar a próxima. Então, coloquei uma imagem aí, acho que na internet não está bem nítida essa imagem, mas mostra ali algumas pessoas, cidadãos que são trabalhadores, tem empregada doméstica, tem dona de casa, tem empresários, tem um motoboy, enfim, tem um cara ali no meio que você pode colocar quem você quiser, seja um empresário, seja um político, enfim, mas ali mostra um pouco das desigualdades, que nós enfrentamos. E volto a repetir o tema da conferência, que é a assistência social, direito do povo e o dever do Estado, com financiamento público. Eu grifei de vermelho ali, para que a gente possa realmente entender que existe uma responsabilidade com tudo essa proposta. Financiamento público para enfrentar as desigualdades sociais e garantir a proteção social. Lembrando que nós estamos na 9ª Conferência Municipal, está um pouco pequeno ali, mas dá para entender, e a 12ª Conferência Nacional, que vai ocorrer ainda em Brasília. Pode passar novamente. Tem 2 links aí, acho que não vai ser possível passar o vídeo, que eu gostaria de passar o vídeo para vocês entenderem. Esse vídeo foi criado pelo CONGEMAS, que é o Colegiado Nacional de Gestores Municipais da Assistência Social. Ele elucida bastante aquilo que eu queria falar, essa manhã para vocês. Então, vocês que estão aí em casa, tem 2 links aí. Depois, se vocês quiserem, a gente também pode estar disponibilizando os materiais que estão sendo falados aqui. Quem quiser, quem não quiser, tudo bem, não tem problema. Mas, se você quer os materiais, a gente pode depois estar encaminhando por e-mail para vocês, tá bom? Então, tem um vídeo e uma apresentação do Prezi, que é muito lúdica, assim, muito top mesmo. Quem quiser, quem puder, acompanha lá, que lá vai trazer alguns números, algumas apurações, alguns dados do próprio SUAS, em relação aos municípios, que elucida muito, essa conferência que nós estamos aqui trazendo. Ali ficou muito simples a linguagem, ficou muito prático de entender, seja pessoa técnica ou seja um leigo, consegue entender ali as propostas, as demandas, então é muito bacana, tá bom? Pode passar novamente. Então vamos lá. Como se dá o cofinanciamento do SUAS? Então, nós temos a lei número 12.435 de 2011. Então, ali mostra exatamente as diretrizes do cofinanciamento do SUAS. E, basicamente, fala sobre a esfera dos 3 poderes, dos 3 governos, que vai falar dos repasses e recursos de forma regular, automática, fundo a fundo. Então, o que seria essa esfera desses 3 poderes? Basicamente, é o que estamos aqui atrás, essas 3 bandeiras aqui. Então, o municipal, o estadual e a União, ou federal. Ok? Então, temos 3 poderes aí. E esse cofinanciamento
é justamente a união desses três e o repasse desses três. Interessante que eu coloquei ali, o repasse de recursos de forma regular e automática. Só que não. Entende? É regular e automática, só que não. Na prática, nós vemos que não é regular e automática. Então, existe um pacto federativo, onde existem responsabilidades separadas, porém, o que nós estamos vendo, não só aqui no município de Artur Nogueira, mas na maioria dos municípios do Brasil, principalmente os de menor porte, né, é que o único ente que está mais se esforçando, que está ficando mais sobrecarregado, é o município. Então, nós temos os três poderes, porém, o município é o que está arcando, né? Então, nós estamos numa conferência, então é importante que a gente entenda de fato o que está acontecendo, qual é a realidade, para que em cima disso a gente consiga desenhar algumas propostas, né? Então, existe o pacto, existe a lei de diretrizes, existe sim o cofinanciamento das três esferas, porém, não é a nossa realidade, ok? Vamos adiantar, depois eu aprofundo um pouco mais sobre isso. Então, não, desculpa, volta um pouquinho. Aí tem o cofinanciamento federal, né? Que a cidade, no caso, para adquirir esse cofinanciamento federal, ela precisa ter o conselho atuante, que é, por exemplo, a conferência de hoje é pautada no conselho, ok? Ter o plano municipal, ter o fundo orçamentário, né? Antigamente era falado CPF, né? Que é o conselho, plano e fundo. Agora tem também o orçamento, então é o CPFO, né? E é também em organização de blocos, na portaria 113 de 2015, ok? Vamos lá, não, volta de novo, deixa aí, continua aí. Eu tenho cofinanciamento estadual, que é o preenchimento dos planos e a ação dos recursos, e aí cada estado tem o seu regramento. E o cofinanciamento municipal, que é o Plano Municipal de Assistência Social. E aí vem o PPA, que é o Plano Plurianual, o LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA. Aí passa na próxima, aí, que agora a gente vai falar um pouco de cada um delas, que é justamente sobre a alocação dos recursos. Então, o Plano Plurianual, o PPA, é as metas de longo prazo, vigências de 4 anos, e relaciona-se com o plano do governo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é o LDO, é os instrumentos intermediários que prevê as prioridades e os gastos para a lei orçamentária para o período seguinte. E a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, é a elaboração anual obrigatória e deve prever a fixação das despesas e revisão das receitas. Tudo isso deve estar em consonância com o Plano Municipal de Assistência Social e também deve estar baseado no segundo plano decenal, que é o plano de 2016 a 2026. Eu vou falar um pouquinho mais, vou exemplificar um pouco melhor no próximo desenho, que é isso daí, ó. Então, temos lá o PPA, por exemplo, nós estamos finalizando o PPA da gestão anterior, certo? Que é de 2018 a 2021. Então, dentro desse período de 4 anos, temos ali as 4 LDO, que é anual, e as 4 LOA. Ok? Ali eu repito novamente o que é o PPA, o que é o LDO e o que é o LOA. Todos eles trabalham em consonância. Um detalhe, que cada gestão de cada prefeito, né, é redesenhado esse PPA. Inclusive, é agora entre o mês de agosto e setembro que começa-se a desenhar o PPA. Então, é muito importante que você, que é um cidadão, que é um usuário do SUAS, que é uma pessoa que tem, de fato, o desejo de querer mudar algumas realidades, que você também requeira o seu direito de participar do desenho do PPA. É muito importante. E é uma coisa que assim, é um pouco segregado, né? Eu mesmo nunca recebi um convite para participar do PPA. Nunca recebi um convite para vir numa reunião na Câmara Municipal, nunca, muito menos do LDO, muito menos do LOA, e isso é um absurdo. Então, acredito que uma das propostas, uma das pautas que podemos colocar pode ser isso também, que isso seja um pouco mais transparente, né? Que de fato esses convites venham até nós, cidadão, e a gente possa realmente participar, né? Porque não adianta só ele vir e a gente não participar, a gente não se interessar,
né? Acho que é algo muito importante dizer que quando nós falamos de coparticipação, nós não podemos pensar somente no dinheiro. Mas eu preciso também acompanhar, né, as reuniões, eu preciso participar, saber de fato onde está indo as coisas, porque a gente às vezes briga pelo dinheiro, mas o dinheiro a gente nem sabe para onde vai, né? Então é muito importante que você comece a incomodar agora, gente. Volto a repetir, é agora entre agosto e setembro que começa a trabalhar, a pensar no PPA. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos ficar quieto? Não, então incomoda as pessoas aí. Então, ok, vamos lá, passa o próximo aí slide, por favor. Aí fiz um ciclo bem rápido para você entender como funciona isso na prática. Então, lá do lado direito começa o PPA, que é o Plano Plurianual. Aí em seguida vem a LDO, seguindo a LOA. Aí vem para a discussão, vai para a execução orçamentária, a avaliação e os planos. E por aí vai. É um ciclo simples, tá? Se vocês quiserem o material, depois a gente passa para vocês entenderem melhor. Pode passar novamente. Aí vem as transferências de recursos, né, que no caso seriam para ser regular e automática. Tem ali um mapinha, né, não sei, acho que na internet não está dando para ver esses mapinhas aí, onde tem um gráfico piramidal ali, né? Então está o município, a população na base dele, o Estado no meio e a União na ponta de cima. E eu volto a repetir, gente, ó. São os 3 poderes. Então está lá Fundo Nacional de Assistência Social, que é o FNAS, Fundo Estadual de Assistência Social, que é o FAS, e os recursos municipais do próprio município. Todos eles deveriam acontecer de forma regular e automática para o Fundo Municipal da Assistência, que é o FMAS. Porém, não é o que está acontecendo. E aí fica 3 perguntinhas básicas ali. Os recursos estão vindo? Né? Eu posso dizer que sim, porém não é conforme foi pactuado, né? Quais pisos estão atrasados? O município está sobrecarregado? Sim, porque eu também faço parte de uma instituição e nós acompanhamos também, né? Então eu fico muito feliz, né, em saber que o município está fazendo a parte dele, mesmo que sobrecarregado, se esforçando, correndo atrás, com recursos próprios, correndo atrás, se virando nos 30 para poder manter as políticas públicas funcionando. E eu acredito que não é fácil, sendo que do outro lado, tanto o Estado quanto a União tem falhado, não digo só com Arthur Nogueira, mas com a maioria dos municípios. Então, só para vocês entenderem, a fatia que era para eles contribuírem, eles enviam quando querem, como querem. Então, estou tentando ser o mais simples possível, né, para que vocês possam entender. Então, se está combinado de mandar, por exemplo, vou colocar um valor simples aqui, tá combinado de mandar 50 mil reais, se eles quiserem mandar 10, eles vão mandar 10. É uma coisa interessante que a gente precisava, de alguma forma, incomodar um pouco mais. Sabe por quê? Por exemplo, você aí que está aí na sua casa, por exemplo, você paga a sua internet, certo? Se você, de repente, deixar de pagar a internet 1 mês ou 2, alguma coisa vai acontecer com você, com o seu CPF. Se você tem o cartão de crédito e você começa a pagar as parcelas mensais, um dia você resolve pagar o mínimo, aí outro mês você paga o mínimo também, você sabe o que acontece, né? Vai virar uma bola de neve, vai virar uma confusão só. E porque foi um pacto que você fez com aquela instituição, com cartão, com internet e tal. Agora, no caso da União, o pacto que ela fez com o município, se ela deixar de pagar, ou se ela pagar o mínimo, não acontece nada, gente. Então, acho que isso deveria mudar. Acho que isso deveria ser repensado e avaliado melhor, sei lá. Porque como é que você vai cobrar a União? Como é que você vai processar a União? Como é que você vai... Porém, a ponta que está do lado de cá depende do recurso. Porque é feito um plano, é feito um orçamento, então é elencado o aluguel, é elencado o RH, é elencado uma série de despesas que, se a União não cooperar, se o Estado não cooperar, o município vai ter que arcar. E aí a gente já
já vê alguns municípios, por exemplo, tendo CRAS fechado, tendo CREAS fechado. Né? Municípios grandes que têm 2, 3, 4, 5, 10 CREAS e CRAS por aí, já está se fechando alguns. Nós aqui, a nossa realidade local do município é apenas um CRAS e um CREAS, né? Por enquanto. Mas a gente percebe que está tendo uma defasagem, isso é muito preocupante, porque é como se ninguém fizesse nada. Entende? Existe o pacto, mas não se cumpre e está tudo certo. Pode passar, por favor. Então, é importante também esse link, se você que está nos acompanhando no YouTube, você pode colocar lá, 17 ODS. Isso é uma agenda de desenvolvimento sustentável, né? Foi falado aqui um pouco sobre desenvolvimento sustentável. Então, existe um pacto, até 2030, esse foi feito pela ONU, né, em 2015. E esse pacto, também não vai dar para mostrar o vídeo, mas o vídeo é muito bacana. Coloca lá no YouTube que você vai ver. Esse pacto, passa próximo, por gentileza, fala de 17 ODS. O que é 17 ODS? São 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, que fala sobre a erradicação da pobreza, que fala sobre a paz, que fala sobre uma série de coisas. São 17 itens. E isso foi um acordo, que foi uma proposta, que foi já um pacto global, né? E como nós podemos, como cidadão brasileiro, participar desse pacto global, sendo que nem o básico a União está fazendo com os seus municípios? Então, é algo para se pensar. Então, é muito preocupante. Passa, por gentileza, a próxima aí. Então, nós temos ali a descentralização, o pacto federativo, né? E a democracia participativa. Não vou ficar lendo tudo por conta do nosso horário, mas no artigo 1 da Constituição, interessante, que fala assim: todo o poder emana do povo, por representação ou diretamente. E aí nós temos aqui novos mecanismos democráticos e participativos. Se todo poder emana do povo, o povo precisa fazer alguma coisa, ok? Então, quais são os mecanismos? Tem os plebiscitos, tem os referendos, tem a iniciativa popular, tem os conselhos gestores, orçamentos participativos, que é também o PPA, né, que é um do que foi proposto aqui, os fóruns e outros arranjos, como uma conferência como essa, certo? Passa por gentileza. Aí temos ali, as instâncias e mecanismos de participação. Temos os conselhos, certo? Por exemplo, você que está em casa nos assistindo aí, sei que muitas pessoas não sabem quais são os conselhos que ela pode participar. Muita gente não sabe o dia da reunião do conselho. Muita gente não sabe quem é o presidente do conselho. Nunca participou de uma reunião de conselho. E você pode participar. É direito seu. Né? Temos as conferências, né, que é uma dessas daqui também, que vale muito a participação popular. Se o povo não participa, eles não vão ficar sabendo de nada. Então, vão ser sempre enganados. Né? Então, você pode participar. Eu estou como presidente do Conselho da Criança e do Adolescente hoje. E também, as pessoas não sabem os dias da reunião. E nós divulgamos isso em redes sociais e tudo. Divulgamos um link permanente para as pessoas participarem. E as pessoas não participam. Entende? Então, volto a repetir. Como é um pacto que tem coparticipação, não é só o financeiro. É importante a sua participação. É por isso, eu acredito, que é por isso que muitas vezes algumas coisas não acontecem, sabe? Porque as pessoas não participam. E quando não tem uma certa participação, é como se não tivesse dono. Entende? Muitas coisas não estão acontecendo no nosso município, por exemplo, ou no nosso estado, porque as pessoas não são comprometidas. Então não tem como a gente querer mudança. Uma conferência como essa é muito pouco. É fácil falar, apresentar slide e tal, mas se você não for comprometido com a causa, não adianta. Semana que vem a gente vai esquecer tudo que foi falado aqui. E o mês que vem também, e depois de 4 anos, meu irmão, já era. E as pessoas mudam, né? Cada 4 anos vem novos integrantes, novos componentes, até a gente se adequar às ferramentas e entender esses termos que é utilizado. Cara,
A hora que você fica bom, você vai embora. Muda o prefeito, muda as pessoas. E a hora que você está bom, você vai embora de novo. Então, se a gente realmente não tiver um compromisso como brasileiros realmente com suas, cara, a gente está perdendo tempo aqui. Passa, por favor, novamente. Estamos chegando no fim. Então, aí tem um cenário de aprofundamento das desigualdades, de fortalecimento das resistências. O cenário nosso é esse, né? Com o aprofundamento da desigualdade, das consequências sociais da pandemia, as demandas devem ampliar. Sim, vai ampliar, não é novidade para ninguém, né? Então, o cenário atual é de redução dos direitos da política pública, ocorre uma disparidade entre o ordenamento normativo jurídico e a realidade. Então, de fato, o Brasil tem pressa. Tem pressa. Pode passar, por favor. Então, tem ali, estou finalizando já, gente, tem ali o orçamento federal para o SUAS, né? Você não vai conseguir entender muito o nosso gráfico aí, você que está nos acompanhando pela internet, mas está ali há alguns anos, né? Desde 2016. A gente percebe que em 2020 teve um aumento sim, mas justamente por conta da pandemia, então houve um pouco mais de recursos, porém já foi destinado para isso. Porém, 2021 ficou totalmente comprometido. Passa mais uma vez aí, por favor. Tem mais outro gráfico. Esses gráficos eu retirei da fonte federal, né, da Câmara Federal, tá ok? Aqui, orçamento da assistência social está sendo retirado dos municípios e da população. É uma afirmação um pouco preocupante, mas é realidade. Está sendo retirado. Então, você pode ver aí esse gráfico aí, ele está decrescendo. Teve um aumento em 2014, e de 2014 para cá, meu irmão, é só ladeira abaixo, sabe? Isso não é só, a gente não pode olhar apenas para a gestão do presidente atual do Brasil, mas isso vem de gestões anteriores também. É só ladeira abaixo, não para de descer. Isso é muito preocupante. Muito preocupante. Pode passar mais uma vez? Então, temos um déficit aí, né? De sempre, a redução cada vez maior, ano após ano. Não vai dar tempo de eu falar da EC 95, que prevê um certo congelamento, né? E, na verdade, esse congelamento, na realidade, eu entendo... É muito interessante que a proposta seria o congelamento, mas, na verdade, se fosse o congelamento, ainda estava bom, gente. Sabia disso? Se fosse o congelamento e permanecesse desde 2016, né, que ela foi feita em 90, o número dela é 95, mas ela foi pensada em 2016, a coisa estava boa. Mas não foi congelamento, coisa nenhuma. O trem está desabando e está cada vez pior. Então, assim, ao contrário de alguns que acreditam que é um congelamento dos orçamentos, não é. E volto a repetir, com toda certeza, se fosse congelamento, estava bom, porque está disparando ladeira abaixo. Então, não tem congelamento coisa nenhuma, o trem está feio mesmo. Certo? Então, vamos adiantar um pouquinho, que eu vou falar um pouco mais dela. Pode passar, por favor. Aí tem o percentual dos recursos por bloco, né? Os recursos ordinários estão sendo reduzidos. Então, não está dando para ver nem aqui direito, né? Quanto mais para vocês que estão aí. Mas tem ali as cores, né? As cores em azul. Azul escuro, que é a gestão dos programas Bolsa Família e do CAD Único. E o azul clarinho, que acho que vocês vão conseguir enxergar aí, é o Bloco de Proteção Social Especial de média complexidade. E o amarelinho, laranja, né, é o Bloco de Proteção Social Especial de alta complexidade. Alta complexidade já nem aparece em 2020. Né? E o da média complexidade, ele está diminuindo já em 2020. E aí os programas aumentou justamente por conta da pandemia. Isso aí foi retirado do SUAS também, no Ministério da Cidadania. Né? É bem recente esses dados. E aí, do lado direito aqui, está falando sobre a interrupção de fato. Né? Além da redução dos repasses, a interrupção. Então, a interrupção do PET, né, que é o combate ao trabalho infantil, a interrupção também do ACSUAS, que é o acesso ao mundo do trabalho, e o desenvolvimento de gestão, é o Capacita SUAS, que foram interrompidos. E está tudo certo, ninguém fala nada, né? Eu falo, existe sim pessoas comprometidas, lutando, mas é uma minoria, é muito pouco
né? Que não está fazendo barulho. Acho que a gente precisa fazer um pouquinho mais de barulho sobre essa questão. Pode passar, por gentileza. Aí vem aqui os desafios centrais no financiamento para mais proteção. Coloquei aqui bem pequenininho, eu acho que eu vou conseguir ler aqui, meu óculos está dando para ler. Então, vamos lá. Realizar estudos sobre o grau de corresponsabilidade dos entes federados quanto ao financiamento, mapear as desproteções e impactos da pandemia quanto às desproteções, avaliar os efeitos da EC 95, isso é muito importante, e produzir estudos sobre a evolução do financiamento nos últimos anos, considerando o estágio de desenvolvimento do SUAS até o segundo plano decenal, realizar estudos sobre os custos dos serviços e benefícios no Brasil, considerando as realidades territoriais e especificidades dos serviços, realizar um posicionamento quanto aos impactos contra as ferramentas que afetam o Pacto Federativo da Administração Pública. É tudo o que eu já vim falando desde o começo até aqui, né? Realizar um amplo debate sobre o futuro da assistência social e o financiamento necessário, retomar o financiamento do PET, do IGD SUAS, do IGD Bolsas, o ACSUAS, retomar, porque estão tudo parado. Fortalecer ações pela revogação da EC 95, isso é muito importante. Precisamos fortalecer as ações pela revogação. Existe uma luta, existem alguns sindicatos, algumas instituições, essa luta já tem alguns anos. E também da portaria 2362/2019, que basicamente fala que vai cair tudo no mar de esquecimento, entende? Principalmente a questão desses recursos que não foram repassados para os municípios durante os anos, os anos anteriores. Existe um cálculo, existe um teto, existe já um valor. Porém, essa portaria 2362 de 2019, a proposta é justamente flexibilizar isso daí, para que isso, uma hora ou outra, venha cair no mar de esquecimento. Sabe quando você não paga o IPVA, por exemplo, e ele vai para a dívida ativa, e aí ele dobra, e depois ele dobra de novo, e por aí vai? Não acontece isso com a União. E uma proposta dessa portaria 2362 é justamente isso em reverso, sabe? É, de fato, cair no mar de esquecimento e, em vez de ir para a dívida ativa... ela vai ser cancelada e ninguém deve nada para ninguém, está tudo certo. Então é muito importante a revogação dessas ferramentas que veio para passar um pano, Intensificar as ações em defesa do orçamento e do financiamento público durante e pós-pandemia, realizar um amplo debate nas instâncias do SUAS e na Câmara sobre as consequências sociais da pandemia e o desfinanciamento, ok? Porque é o que está acontecendo, o termo correto seria esse, o desfinanciamento e não um financiamento, certo? Intensificar as ações de popularização do SUAS. Por que popularização? Porque tem pessoas que não sabem o que é o SUAS. As escolas, os alunos, a maioria não sabe o que é o SUAS. O povo conhece o SUS, mas o SUAS pouco se fala. As pessoas não têm noção da arma que tem em mãos. Essa é a realidade, Então a gente precisa popularizar um pouco mais a questão do SUAS, para que as pessoas realmente entendam os seus direitos, conheçam os seus direitos e possam gozar disso daí, ok? Solicitar audiência pública junto ao Legislativo e Supremo para posicionar o impacto do desfinanciamento e desproteções, fortalecer ações conjuntas para manter serviços e benefícios e ampliar a proteção social ao povo brasileiro. É preciso assegurar, durante e pós-pandemia, um SUAS e um SUS, demais sistemas públicos, um sistema universal, amplo, integrado e democrático. Pode passar, para a gente poder mudar esse quadro aí. Às vezes, principalmente você que está em casa nos assistindo, aí está na internet, você pode de repente pensar assim, cara, minha vida é boa, eu estou tranquilo, eu tenho meu convênio, eu tenho meu trabalho, eu ganho bem, quer saber, eu não quero me envolver com esse negócio de SUAS, não, esse negócio é para os pobres, não é para mim.
é a mentalidade de muitas pessoas. Mas eu queria pedir, assim, pedir para que você realmente pensasse ou repensasse nesse pensamento, porque talvez você não precisa, e tomara a Deus que não precisa, né? Tomara a Deus que aconteça realmente um Brasil que não precise disso, mas muitas vezes não é a sua realidade, mas é a realidade do seu vizinho, da direita ou da esquerda, sabe? E se você não está nem aí para ele, ele pode ter um filho adolescente. E esse filho adolescente, se não for assistido, existe uma grande probabilidade desse filho talvez ir para o mau caminho. E se ele vai para o mau caminho, sendo seu vizinho, talvez você pode ser prejudicado com ele, ou seu filho. E aí você sabe que o mau caminho tem um leque enorme de possibilidades ruins. Então o problema é seu também. Você que está bem na foto, que está tudo certo na sua vida, o problema é seu também, né? Não pode olhar só para o seu umbigo, né? Tem o seu vizinho, tem o seu parente, tem uma série de pessoas aí, e você pode, às vezes, como foi falado aqui pelo secretário de segurança, isso sim vai atingir a segurança no futuro, sim. Se a gente não fizer nada e deixar os SUAS assim, na mão de alguns, é o que vai acabar sendo sucateado, e vai afetar diretamente a qualidade dos serviços, a qualidade do usuário, e nós não vamos ter um avanço de desenvolvimento sustentável. Pelo contrário, a gente vai descer ladeira abaixo junto com aquele gráfico e nunca vamos conseguir o Brasil que a gente tanto espera. Ok? Essa é a minha fala, agradeço a oportunidade mais uma vez. Passo a palavra para a Dani.